Olá, pessoal, tudo bem com você? Professor Edivan de Filosofia, mais um encontro, mais uma aula, dando continuidade à nossa 8ª aula de Filosofia desse nosso curso, preparando você para a sua prova do Enem, né? Preparando você para a realização desse seu sonho, né? Lembrando que nós temos aí um curso inteiro de Filosofia pela frente, já percorremos uma grande parte dele, foram 7 aulas já trabalhadas até aqui, né? Se você quiser, a gente faz o trajeto de novo, mais adiante aí nas próximas aulas, a gente faz um trajeto geral aí por onde a gente já percorreu, ok? Na aula de hoje nós damos uma certa continuidade em relação à aula passada, né? Você vai lembrar que a aula 7 nós falamos sobre o racionalismo cartesiano. Lembra dessa aula ou não? Uma aula pesada, uma aula forte, né? Uma aula que exige muita concentração e que exige muitas vezes que você volte um pouquinho, ouça novamente, tente entender, porque é um assunto bastante complexo, né? Falamos do racionalismo cartesiano. Nesta nossa aula aqui, nós continuaremos falando da filosofia moderna, mas falaremos da visão oposta ao racionalismo cartesiano. Nós vamos falar daquilo que é oposto ao racionalismo, ou seja, vamos tratar na aula de hoje do empirismo, né? Vamos tratar então do empirismo. Este será o nosso assunto desta aula. Edivan, você havia dito pra gente que o racionalismo era muito importante. E o empirismo também. Cai o empirismo? Cai. Se você for analisar as provas dos últimos anos, você vai perceber que tem sempre um autor empirista presente aí nas questões, uma vez que eles já valorizaram bastante até mesmo o pensamento racionalista elaborando questões. Então, trazer o pensamento oposto, que é o empirismo, não é nada de novo, né? Então é algo que a gente já espera, beleza? Vamos lá, então vamos entender. Eu reservei também um tempo bastante longo para a gente trabalhar então com o empirismo, né? Então nós pegamos o tema empirismo e vamos levá-lo do início ao fim. Vamos passar então por 2 principais autores do empirismo, que são o John Locke e o David Hume, né? Vamos falar então do Locke e do Hume nessa perspectiva empirista. Lembrando você que Locke vai aparecer mais uma vez em outras aulas, na aula principalmente que eu falarei sobre os contratualistas, tá bom? Então espere, mais adiante nós vamos falar sobre os filósofos contratualistas e nós vamos tocar novamente no nome do John Locke, beleza? Aula de hoje, neste momento então, os próximos 50 minutos aí, falaremos sobre o empirismo, ok? Ainda falando sobre a filosofia moderna, período moderno, pensamento moderno, beleza? Vamos lá então. Empirismo é uma doutrina filosófica que defende a ideia de que somente as experiências são capazes de gerar ideias e conhecimentos, né? Você vai lembrar então que no racionalismo, e eu trabalhei com vocês racionalismo cartesiano, eu havia dito a vocês então que as ideias nascem com o homem, as ideias nascem com as pessoas, as ideias nascem com você. E a isso nós damos o nome de inatismo, né? Ou seja, onde nós afirmamos que as ideias são inatas, ok? Nascem conosco. Já no empirismo você vai perceber que não é assim, né? O empirista, como nós acabamos de anotar, diz que as experiências, somente as experiências, são capazes de gerar ideias e conhecimentos. Ou seja, é a partir do meu contato físico, sensível com o mundo, é que eu consigo então abstrair ideias. Então é mais ou menos assim. Você se depara diante de uma caneta e ao olhar para a caneta, você imediatamente formula uma ideia de caneta. Mas somente é possível você ter uma ideia de caneta a partir do contato sensível e empírico com a caneta, ok? Se não houver esse contato, se não houver essa experiência, segundo o empirismo, não vai haver ideias, não vai haver conhecimento. Então nós já podemos anotar no nosso caderninho que para o empirista todo conhecimento advém de uma experiência sensível do homem com o mundo, ok?
Então, todo conhecimento, toda ideia, segundo o empirista, vem do contato do homem com o mundo. E um contato físico, ok? É um contato físico, é o meu corpo em contato com o mundo. Beleza? De acordo com o empirismo, as teorias das ciências devem ser formuladas e explicadas a partir da observação do mundo e da prática de experiências científicas. Ou seja, as teorias que sustentam o nosso saber, o nosso conhecimento, devem estar fundamentadas nas experiências que o homem realiza com o mundo por meio de sua observação. Então, o homem observa o mundo. Você vai se lembrar, então, da nossa primeira aula, em que eu falava para você que os pré-socráticos observavam o cosmo, observavam o funcionamento do universo para que dali eles pudessem extrair algum tipo de ideia, algum tipo de conhecimento. Perceba aqui um certo resgate desta mesma perspectiva. A observação do funcionamento do cosmo, a observação de como as coisas acontecem. Então, a experiência sensível, ela vem de uma observação científica. O que seria uma observação científica? Uma observação que segue um determinado critério, que segue um determinado método. Já falei para vocês o que é método na aula sobre racionalismo. Segue o mesmo preceito, segue o mesmo padrão. Ciência é igual para racionalista e empirista. A diferença é que para o racionalista, atenção, a essência precede a existência. E para o empirista, Edvan, aí nós vamos anotar aqui, ó, para o empirista, a existência precede a essência. O que significa isso, então? Significa que, para o empirista, as coisas estão no mundo já existindo para que depois eu possa saber o que elas são, para que depois eu possa defini-las, para que depois eu possa nomeá-las, para que depois eu possa, então, abstraí-las, ok? E aí você começa a perceber que existe uma diferença entre o racionalismo e entre o empirismo. E aí você começa a perceber, então, que vai haver uma divisão no modo de pensar no mundo moderno, na filosofia moderna. E isso, de certa maneira, é um problema, né? Porque quem está falando a verdade? Vamos mais um pouquinho e depois a gente conversa sobre isso. Portanto, este sistema filosófico, o empirismo, descarta outras formas não científicas. Então, o empirismo não admite fé, intuição, os mitos, as lendas e senso comum. Lembrando, então, o conceito de senso comum é quando todo mundo pensa igual e não tem necessariamente um fundamento. É aquela verdade que se passa de geração para geração, mas ninguém nunca foi avaliar para ver se realmente é verdadeiro. Vamos a uns exemplos bem bobinhos aí, mas é bom para você entender o que é senso comum. Né? Na minha época de menino, eu fui criado numa família do interior, do Mato Grosso do Sul, e mamãe lá sempre nos colocava algumas ideias típicas do senso comum, né? Menino do sítio, de roça, olha, se você comer a manga, você não pode tomar o leite e vice-versa. Se você tomar o leite, você não pode chupar a manga, comer a manga. Isso faz mal. Né? Então, essas coisas que colocam, né? É como se fosse uma superstição, né? O senso comum, eles nos apresentam umas verdades assim que são bem interessantes, né? Olha, se você fizer isso, vai acontecer isso, porque sempre foi assim, porque já me disseram, todo mundo pensa igual. Cuidado, né? Cuidado, o pensamento científico não admite isso. O pensamento científico vai admitir a verdade a partir da aplicação de um método, da experimentação de um objeto dentro de um determinado método, chegando a uma determinada conclusão, sendo que essa conclusão tem que ser sempre a mesma para que haja, então, uma lei, para que aquilo possa ser validado como conhecimento científico. Beleza? Então, aí você percebe que o empirismo, ele está muito mais próximo de nós, né? No sentido físico da expressão. Né? Por quê? Porque o racionalismo fica muito nas ideias, o racionalismo é extremamente abstrato, é puramente irracional, enquanto o empirismo ele traz aqui para a nossa pele, né? Eu digo que o empirismo você sente na pele o conhecimento acontecendo, beleza? Não estou dizendo que um é melhor do que o outro, estou dizendo apenas que são
diferentes, ok? Essa doutrina filosófica foi definida no século XVII pelo filósofo inglês John Locke. Então, John Locke aí é um representante desse pensamento empirista. Vamos falar daqui a pouco sobre ele. De acordo com ele, com Locke, todos os seres humanos nascem com a mente em branco, ou seja, limpa. Essa mente em branco, essa mente limpa, geralmente as provas de vestibular e o Enem vai denominar como o próprio Locke chamava. É uma tábula rasa. O que é uma tábula rasa? Uma mente em branco, uma mente limpa, um papel em branco. Então, no pensamento do Locke, ele acredita que nós, ao nascermos, ao sermos concebidos, somos como papel em branco. A nossa mente é como papel em branco. Não tem nenhum conhecimento, uma vez que nós não tivemos nenhuma experiência ainda, né? Nós não experimentamos nada com o mundo. Nós acabamos de nascer, acabamos de ser concebido do ventre da nossa mãe. Então, a partir deste momento, começa a escrever na nossa mente o nosso conhecimento, o nosso saber, a nossa história. Segundo John Locke, todo ser humano ao nascer é uma tábula rasa, é uma mente em branco, é um papel em branco, é uma mente limpa. E a partir dali, as suas experiências vão escrevendo o seu conhecimento, vão escrevendo as ideias, vão formando o seu saber. Beleza? Essa é a concepção que define o empirismo na visão de John Locke. Com as experiências e conhecimentos adquiridos em vida, é que a personalidade vai se formando. Então, a sua personalidade vai sendo formada a partir daí, né? É a partir daí que você vai formando a sua personalidade. É a partir deste momento, a partir dos contatos que você tem com o mundo, que a sua personalidade vai se formando. Vamos a um exemplo, então. Na concepção do John Locke, se você for criado, educado, por exemplo, numa zona rural, no interior de Goiás, por exemplo, lá no interior de Goiás, você vai ser criado no sítio. E se você for criado, por exemplo, morando num prédio, num apartamento, no centro de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, por exemplo, vamos pegar Curitiba aqui onde estamos gravando as nossas aulas, né? Se você, então, por exemplo, é educado, é criado num apartamento aqui no centro de Curitiba, ou mesmo nos bairros mais próximos do centro, e você vai formar indivíduos diferentes, personalidades diferentes, segundo John Locke. Porque se você fosse educado lá na zona rural, no interior de Goiás, você teria uma outra cabeça, um outro modo de pensar, uma vez que as experiências que formulam a sua mente, o seu modo de pensar, são diferentes daquelas que você teria se fosse criado, educado, por exemplo, aqui no centro de Curitiba ou próximo na região central. E é claro que isso tem um certo fundamento, né? Tem uma certa relevância. John Locke não está falando uma besteira. Percebe? Consegue entender o que o empirista vê no mundo? Ou seja, o mundo é esse local em que eu vou constituindo a minha existência, a minha essência. Beleza? Muito bem. Com as experiências e conhecimentos adquiridos em vida é que a personalidade se forma. Logo, a sociedade interfere diretamente, atenção, a sociedade interfere diretamente na formação dos indivíduos. Então não é só o mundo enquanto estrutura empírica, enquanto empiria, muito cuidado com essa expressão, já caiu no Enem essa expressão empiria. Empiria é o mundo sensível, é o mundo físico, é o mundo empírico, né? Então não é só a empiria que interfere naquilo que eu sou. Eu sou também fruto de uma sociedade, né? De hábitos e costumes, de cultura, de educação que me transmitem, né? De leis e normas que são colocadas, de regras morais. Tudo isso interfere na minha construção enquanto ser humano, no meu eu, na minha personalidade. Beleza? Muito bem. Filósofos que defenderam ideias ligadas ao empirismo, né? Aí nós temos alguns nomes aqui que são importantes, que nós possamos conhecer. Francis Bacon, o pai da ciência, né?
esse filósofo aí, o Francis Bacon, inclusive é um que eu quero tratar aqui na nossa aula, né? Ele é considerado o pai da ciência, né? Por muitos ele é considerado o pai da ciência. Thomas Hobbes também é um empirista, mas nós não vamos falar do Thomas Hobbes aqui. Geralmente a gente fala do Thomas Hobbes lá no contratualismo. Mas ele também é um representante do pensamento empirista. John Locke, né, considerado o pai do empirismo filosófico, como eu acabei de dizer para você. George Berkeley, também não vamos falar sobre ele, não dá tempo, né, de falar sobre todo mundo. David Hume, esse nós vamos conversar daqui a pouco sobre ele. E John Stuart Mill, também empirista, mas ele nós vamos falar quando formos falar do utilitarismo. Vamos falar desse autor lá na aula sobre utilitarismo. Lá nós vamos falar sobre o Mill. Beleza? Mas eles também trazem no seu pensamento características do empirismo, né? Eles trazem o empirismo aí na sua filosofia também. Beleza? Muito bem. Diante disso, sabemos o que é o empirismo, como os empiristas pensam, agora a gente precisa conhecer um pouquinho do pensamento desses autores, né? 3 especificamente eu trouxe para a gente conversar agora aí nos nossos próximos 35 minutos de aula, né? Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre cada um desses autores, tentando entender o seu pensamento, tentando entender a sua contribuição para a filosofia empirista, beleza? Muito bem. Vamos começar então por Francis Bacon, né? Francis Bacon, é isso mesmo, se pronuncia Bacon, você deve estar rindo aí, né? Mas se pronuncia assim mesmo, Bacon, né? Bacon. A gente brinca, né? Francis, Francisco, Bacon, Toicinho, é o Chico Toicinho, né? Vamos lá. Francis Bacon foi um filósofo que usou o raciocínio indutivo, então ele usa da indução, na tentativa de melhorar os erros cometidos por Aristóteles. Então você percebe que ele vai fazer uma leitura de Aristóteles, tentando superar os erros que, segundo ele, Aristóteles cometeu. E ele é conhecido por promover o método científico, tá? Então você vai perceber que Bacon vai fazer uma releitura de Aristóteles, né? Ele vai olhar para a física aristotélica, por exemplo, e vai dizer, olha, tem alguns erros aí. E a gente precisa consertar isso. E isso deve ser consertado utilizando-se de métodos adequados. O estudo precisa ter um método para ser considerado ciência. Lembra que eu disse para vocês que para ser alguma coisa considerado ciência, é necessário então que haja um objeto de estudo, ou seja, o que é que eu estou estudando, é necessário que haja um método de estudo, como eu vou estudar, e é claro, a experiência, né, a experimentação, para ver se aquele negócio realmente funciona, se atende àquilo que você criava enquanto hipótese ou teoria, beleza? E aí é claro que você vai perceber que o Francis Bacon vai valorizar a questão do método. Qual método especificamente Francis Bacon valoriza? O método indutivo. Então é importante que você deixe isso registrado no seu caderninho. Método indutivo, beleza? Método indutivo. Como Bacon nunca realmente fez alguma descoberta experimental, nem tinha um laboratório para trabalhar, porque ele foi dado o máximo de crédito e é considerado um dos mais proeminentes filósofos da natureza, né? Se ele nunca realizou nenhuma descoberta científica, se Bacon não tinha um laboratório de pesquisa, se Bacon não realizava essas pesquisas aprofundadas, por que a ele é dado então essa alcunha de grande pai do método científico, aquele que mais valorizou, o grande filósofo da ciência, o pai do pensamento científico moderno? Por que é dado a ele essa alcunha? O título da obra de Bacon, que vai permitir que nós entendamos por que isso é dado a ele, é Novum Organum. Aristóteles escreveu uma obra chamada Organum, e Bacon trouxe o Novum Organum, ou seja, uma nova ordem, uma nova organização para o mundo, ok? E é baseado, é claro, na obra de Aristóteles sobre a lógica. Então ele vai fazer uma releitura da lógica aristotélica. Organum traduz em português como instrumento de pensamento racional. Bacon propôs um novo estilo
de raciocínio para substituir o trabalho de Aristóteles, né? Você vai lembrar, então, que a filosofia aristotélica era baseada em um conjunto de regras que regeram a coerência entre a conclusão e a fundação, e uma fundação que foi aceita inquestionavelmente como verdade. A filosofia de Bacon fazia o oposto, né? Então Bacon trazia uma nova perspectiva, uma forma diferente de enxergar a produção científica, uma forma diferente de produzir um saber filosófico. Então não era necessariamente seguindo a teoria aristotélica. Ele usou a teoria aristotélica para mostrar como que as coisas deveriam funcionar, mas mostrando que haviam erros na teoria aristotélica. Por isso que ele propõe um novo órgão, uma nova forma de pensar. Antes e durante o tempo de Bacon, existiram filosofias que estavam enraizadas na fé, né? Você sabe que a questão teológica permeava muito ainda, né? É só você voltar aqui um pouquinho e perceber o período em que Bacon escreveu, e você vai perceber que ainda no século XVI e também no século XVII havia ainda grande influência do pensamento religioso, de uma teologia dentro das produções intelectuais, ok? E ele percebeu que existiam ainda muitas questões enraizadas na fé pura, né? E não tanto na razão. Então tinha muito conhecimento que era mais pautado em aspectos teológicos, que valorizavam mais a crença do que necessariamente a experimentação, ok? Essas filosofias ultrapassadas foram promovidas pela Igreja, né? Seu estilo foi investigar os fundamentos do trabalho com base na teoria científica de Aristóteles. Seu objetivo era colocar a natureza à prova, era experimentar a natureza, era decifrar os enigmas da natureza, era conseguir decodificar o que a natureza apresentava como modelo, como verdade, como paradigma. Esse era o grande desafio de Francis Bacon. Bacon é mais comumente conhecido por defender a abordagem indutiva da ciência, como eu já disse. Ele argumentou que tinha havido progressos limitados ao longo dos tempos, devido ao fato de que os filósofos escolásticos, olha aí, falamos já de escolástico, alteraram suas conclusões sobre a natureza para satisfazer as exigências da Igreja. Aqui, exigências das Escrituras, exigências da Igreja. Bíblia, né? Como assim, Edivon? Ele está dizendo, então, que os escolásticos lá da época, como Santo Tomás de Aquino, por exemplo, que você já contou pra gente, os escolásticos já sabiam os resultados de uma experiência científica, mas eles mudavam essa conclusão para não bater de frente com a Igreja, para não ter problema, por exemplo, com as perseguições que esses indivíduos sofriam? Exatamente. Bacon já está nos dizendo, então, que muito antes já sabiam disso. Mas eles se viram obrigados a mudar isso porque corriam risco, né, de morte, poderiam morrer, poderiam ser presos, torturados e julgados. Você tinha o tribunal, então isso já acontecia. Conseguem perceber? Então Bacon vai nos mostrar o seguinte: muito conhecimento que foi concluído no período escolástico foi concluído manipulado os resultados dele para satisfazer as intenções da Igreja, para que não entrasse em contradição com as Escrituras. Beleza? Muito bem. Bacon delineou os princípios do método do raciocínio indutivo. Enquanto o termo método remonta aos tempos de Aristóteles, Bacon constituiu um avanço na abordagem da ciência, né? Bacon quis nos trazer uma nova perspectiva de ciência. Ele denunciou os pensadores escolásticos, né, de seu apego à doutrina aristotélica, e que ele sentia que havia um impedimento ao pensamento independente e a aquisição de novas ideias sobre a natureza. A partir do momento em que você fundamenta o pensamento aristotélico, ou melhor, você fundamenta o pensamento religioso na concepção aristotélica, você basicamente mata a constituição científica do pensamento de Aristóteles. Porque agora a base sobre a qual se sustenta esse pensamento é a fé, é a questão teológica. Então Bacon vai nos trazer Aristóteles aqui de uma forma livre das interferências escolásticas, como acontecia na sua época, né?
Ele acreditava que o conhecimento deve ser perseguido de uma maneira nova e organizada. Ou seja, conhecer não é mais uma revelação de Deus. Conhecer agora é uma empreitada humana, é uma empreitada científica. Beleza? Sua ideia de uma abordagem indutiva incluiu a observação cuidadosa da natureza. Você percebe novamente, ressaltado aqui, a questão do homem que observa a natureza, com a acumulação sistemática de dados para recorrer. Ou seja, você observa repetidamente a natureza e vai extraindo dados e vai acumulando como se fosse um banco de dados como nós temos hoje, né? Vai salvando, vai arquivando para que você possa remontar tudo isso e perceber o que é que acontece sempre, o que é que se repete sempre, o que é que vai ser sempre daquela mesma maneira. Então isso é ciência. A partir daí você cria uma lei, né? Uma lei científica, dizendo que as coisas sempre serão desta mesma forma. Tá claro? Esse é o pensamento indutivo que Bacon nos apresenta. Perceba que ele vem livre de interferências religiosas. Bacon não quer a igreja limitando o pesquisador, limitando a pesquisa. E muito menos que suas escrituras interfiram, por exemplo, na conclusão disso. Uma vez que você tem que fazer para satisfazer a igreja, o Bacon é totalmente contra. Você tem que satisfazer a verdade, o saber, a ciência, a filosofia. Ok? Novas leis foram logo criadas com base no conhecimento dos resultados específicos através de testes e experimentação, né? Então, é claro, realizar os testes e experimentos eram fundamentais. Bacon foi um dos primeiros a apreciar o valor da nova ciência para a vida humana. Ele afirmou que o conhecimento deve ajudar a utilizar a natureza para proveito humano. Olha que legal isso! E fizemos isso, pessoal, de uma forma muito intensa. Olha só, ele diz que isso tem que ser através do avanço do comércio, da indústria e da agricultura. O problema é que Bacon, de repente, não imaginava que o homem faria isso de uma forma tão intensa, tão exagerada, tão extrema, que passaria a destruir a natureza. Passaria a cometer crimes contra a própria natureza, né? A ciência ajudou o homem a dominar a natureza, mas, infelizmente, também contribui para a destruição dessa mesma natureza. Ele acreditava que o conhecimento é poder. Olha só, para Bacon, conhecer é poder. E ele pediu ao governo para criar instituições científicas para incentivar o avanço da tecnologia, das artes e das mecânicas, né? E é claro, da arte mecânica, de uma física mecânica. Perceba que Bacon já queria as instituições tecnológicas, né? Ele queria já as universidades tecnológicas que nós temos hoje aí espalhadas pelo Brasil. Então ele queria muito isso, né? Queria que o governo pudesse auxiliar as pessoas a terem um desenvolvimento intelectual voltado para a pesquisa científica, para que esse desenvolvimento da ciência pudesse favorecer as melhorias na vida dos indivíduos, como era o que ele esperava. A ciência deveria ser esse instrumento, né? Que permite ao homem melhorar a sua vida dentro desta natureza na qual ele vive. Beleza? Esse é o pensamento de Francis Bacon, né? Falei rapidamente sobre ele aí. Agora nós vamos, então, nos próximos 10 minutos aí, vamos falar um pouquinho sobre John Locke, beleza? E depois, nos últimos 10 minutos, vamos falar de David Hume. 10 minutos para cada autor e a gente fecha tudo isso. Valeu? Vamos lá, então. John Locke. John Locke defende uma corrente que ele denominou tábula rasa, né? John Locke defende uma corrente que ele denominou tábula rasa, donde a mente seria, a priori, um quadro em branco. Já falei disso para você no começo da aula, né? Sobre a qual é gravado o conhecimento cuja base é a sensação. Atenção! Para John Locke, todo conhecimento tem como base as sensações, né? Então, o saber humano é fruto do modo como esse homem sente o mundo ao seu redor, né? Eu já deixei isso claro para você no começo da aula, né? O sabor de uma pera só será entendido a partir do momento em que você provar a pera. Mas não basta provar uma pera para saber o sabor da pera. É preciso que você vá provando sempre a pera para que você vá definindo no seu paladar esse sabor de pera, ok? Nesse processo, a razão teria o papel de organizar os dados empíricos obtidos pela via sensorial. Então, a razão recebe os dados
enviados pelos sentidos, né? Ou seja, os sentidos encaminham essas informações, os dados empíricos para a razão, e ela deve organizar isso. Olha o que o Locke diz: nada pode existir na mente que não tenha passado pelos sentidos. Então você jamais conseguirá, segundo Locke, dizer algo sobre algo que você nunca percebeu fisicamente falando, empiricamente falando, que você nunca sentiu. Lembra que eu disse para você em outra aula do filme Cidade dos Anjos, do Nicolas Cage, que ele é um anjo e ele queria saber qual o gosto da pera. Por mais que você tente explicar, ele só vai saber o gosto da pera quando ele provar a pera. Não adianta você se esmerar para tentar explicar o sabor de um fruto para alguém que nunca provou o fruto, né? Então, John Locke diz que só vai poder entender o que é a partir do momento em que sente, percebe. Esta é a visão empírica, a visão do empirismo. Ademais, a veridicidade ou falsidade de um fato deve ser verificada por meio dos resultados de experiências e observações. Olha só, o que determina se uma coisa é verdadeira ou não, se uma ideia é verdadeira ou não, o que define isso é as observações, são as experiências, né? Não adianta você vir e falar uma coisa se você não consegue provar. Então vamos lá, esta caneta, se eu soltar, ela vai cair. Caiu! Mas perceba, se eu soltar, ela vai cair. E eu soltei e ela caiu. E aí você vai pensar, Edivan, óbvio que cai, a gente conhece, tem a lei da gravidade. Mas perceba que, para eu ter a certeza, eu preciso soltar a caneta e ver se realmente ela cai. Mas, Edivan, se eu tenho a lei da gravidade, eu já não tenho essa certeza? Exatamente. Mas imagine que ainda nós não temos essa lei da gravidade. Nós não temos aqui ainda a lei gravitacional. Então, eu só vou ter essa certeza se eu soltá-lo, né? Eu só vou ter essa certeza se eu suspendê-lo no ar e soltar. Aí eu vou saber se ele vai cair ou não. É claro que se eu faço isso repetidamente, vai chegar um momento em que eu vou perceber que todas as vezes em que eu soltei, ele caiu. Então, a tendência é que ele continue caindo, né? A tendência é essa. Isso é lei da natureza, é assim que se constitui o saber. Beleza? A experiência para Locke, as experiências para Locke não são as experiências da vida, ok? Experiência para ele são as nossas sensações, anote isso. Para John Locke, as nossas experiências são as nossas sensações. Não confunda, até coloquei isso, é muito importante lembrar, não confunda a experiência apresentada pelos empiristas com aquela ideia de experiência de vida, né? Essa pessoa ela é experiente, ela tem 80 anos de idade, é uma pessoa experiente. Não. A experiente aqui é no sentido de ter experimentado mais, né? Tem gente que com 10 anos é mais experiente do que alguém com 50, porque experimentou mais. Então já sabe qual é o resultado daquela sensação. Beleza? A repetição faz parte desse processo. Ouvimos, enxergamos e tocamos, saboreamos e cheiramos. É isso que nos permite conhecer o mundo. São essas sensações. Cada um dos 5 sentidos leva informações para o nosso cérebro. E ali o nosso cérebro vai formando uma ideia sobre aquela sensação. É a razão que vai constituindo uma ideia de acordo com a sensação, de acordo com a experiência. Quando nascemos, não sabemos o que é uma maçã, mas formamos a ideia de maçã a partir dos sentidos, né? Vemos a sua cor, sentimos o seu aroma, tocamos a sua casca e mordemos a fruta. Assim eu vou tendo todas as sensações possíveis. Vamos a um exemplo para você entender melhor o que eu estou dizendo. Uma historinha básica, rápida aqui, só para você poder entender. 2 cegos foram levados então para um zoológico. E o objetivo era que eles realizassem um sonho. Ambos tinham um sonho de conhecer um elefante, né? Eram 2 cegos que foram levados ao zoológico para conhecer o elefante.
Chegando no zoológico, então, o primeiro cego foi até o elefante e pegou na cauda do elefante, né? Tocou em todo o traseiro do elefante, descendo, foi até as suas pernas, tocou na sua perna e passou a mão em torno da sua barriga, né? Falou, tá bom, já estou satisfeito com o elefante. O outro foi até a parte da frente da cabeça, né? Lá tocou nas orelhas do elefante, tocou na tromba do elefante, na boca do elefante, né? E tocou, então, nas costas do elefante. Muito bem, muito bem. Voltaram os dois para a sua casa e ambos foram contar como foi a experiência com o elefante. O primeiro cego disse, o elefante é um animal baixo, porque ele tem as pernas curtas. Tem o rabo pequeno, mas ele tem uma estrutura muito grande. Mas ele é um baixinho de rabo pequeno e de estrutura grande. O segundo cego disse, não, você deve ter visto um animal diferente do meu. O meu é muito alto. Não toquei nas pernas dele, mas eu estiquei o meu braço e não consegui tocar no meio das costas dele, porque ele é muito alto. Ele é um bicho de orelha muito grande, né? Ele tem a orelha muito grande e tem um nariz gigantesco. E aí a pergunta que eu trago para você fim de história aqui, né? A pergunta que eu trago para você é, qual dos dois apresentou melhor o elefante? Se você disser que é qualquer um deles, está equivocado, né? Por quê? Porque a soma dos dois é que apresenta o elefante. O grande ponto é que cada um experimentou apenas uma única vez e extraíram dali uma ideia de elefante. Se eles começarem a ter contato com o elefante basicamente que diário, eles vão então formulando e aprimorando e aperfeiçoando cada vez mais a ideia de elefante que eles acabam tendo e que eles acabarão por ter, né? Perceba então como John Locke tem essa concepção, né? Nós só vamos saber o que é uma coisa quando nós sentirmos. Cada uma dessas sensações simples nos faz ter a ideia de maçã. A partir da sensação, há reflexão. Desta forma, nossas ideias são reflexo daquilo que nossos sentidos perceberam do mundo, né? As nossas ideias são reflexo do que os nossos sentidos perceberam no mundo. Por isso que é muito importante, né? Eu uso um exemplo na sala de aula com os meus alunos, ele é um pouco pesado, mas é interessante para a gente pensar também um pouco na realidade que nós vivemos, né? Vivemos uma realidade em que o erotismo está cada vez mais precoce aparecendo aí, então eu uso o seguinte exemplo para os meus alunos. Eu falo para eles, por exemplo, qual é a concepção que nós podemos formular sobre o sexo? Sexo. E eles dizem, professor, deve ser bom, é legal, não é? Alguns que já iniciaram dizem, é muito legal, outros, eu não sei ainda. E eu sempre digo assim, então vamos ao exemplo, né? Porque a grande maioria diz que sexo é bom e eu vou ao exemplo. Eu digo, imagine aquela moça educada na família tradicional, o sonho dela era se casar com o príncipe encantado. Começou a namorar e disse ao moço que gostaria de se casar virgem. Porque esse era um sonho dela, era um objetivo dela, ela tinha sonhado e imaginado toda a noite de núpcia, então todo o sonho dela aconteceu, ela casou-se virgem, na noite de núpcias, tudo como ela havia planejado. Naquela manhã, após a noite de núpcia, ela acordou e acordou praticamente de um sonho, né? Porque tudo que ela havia sonhado e pensado aconteceu, então a concepção dela de sexo é encantador. E eu trago outro exemplo, o lado pesado do exemplo, que imagine aquela moça que, infelizmente, durante a sua fase final da infância e entrada na adolescência, ela acabava sendo violentada por alguma pessoa, um membro lá da família, enfim, não sei, e ela foi obrigada a ficar quieta durante anos, e eu pergunto sempre aos alunos, e qual a concepção que ela terá do sexo? É de dor, é de nojo, é de asco? Então, pessoal, a experiência que determina a ideia que está na nossa mente. Esta é a visão do empirismo, esta é a visão do John Locke. John Locke nos traz essa visão para nós entendermos, né? Para nós conseguirmos compreender que tudo que está em nossa mente é fruto das nossas experiências. Por isso nós teremos visões diferentes sobre a mesma coisa,
Sobre o elefante nós podemos ter visões diferentes. A própria questão sexual pode ter uma visão diferente porque depende das experiências que você obteve durante a sua vida. Beleza? Com essa constatação, Locke afirma que ao nascermos somos como uma folha em branco. São então os sentidos responsáveis pelo preenchimento dessa folha. Quem é que escreve na folha em branco da minha mente? As minhas experiências, os meus sentidos é quem vai escrevendo. Beleza? Para confirmar sua teoria, o filósofo inglês antecipa futuras críticas. Entre as possibilidades de crítica, existe o argumento de que somos capazes de ter ideias de coisas que nunca foram percebidas pelos nossos sentidos. E Locke argumenta contra esse tipo de crítica, pois mesmo as ideias dos seres mitológicos, como unicórnios, faunos, são apenas junções de ideias que já tivemos anteriormente. Então tem gente que vai dizer assim, mas Edivan, e quando a gente tem ideia de uma coisa que não existe, que a gente nunca percebeu, por exemplo, o ET, extraterrestre, aquele bichinho pequeno, cabeça grande, olho grande, como que nós chegamos a essa conclusão? Segundo Locke, você simplesmente juntou ideias que você já tem para criar isso. Mas você tem que ter essas ideias antes. Por exemplo, unicórnio. Existe unicórnio? Aquele cavalo, chifre na testa. Não tem, Edivan, não existe. Mas eu posso formular porque eu tenho uma ideia de cavalo, eu tenho uma ideia de chifre, eu só pus na testa do cavalo, pronto. Eu formulei essa ideia. Percebe? Então Locke também já rebate essas críticas. Beleza? Muito bem, vamos finalizando então. Uma sereia é a união da ideia de mulher e peixe. O unicórnio é a união de ideia de cavalo com chifre. Não há nada nessas ideias que não tenha sido conhecido anteriormente, previamente, né? Até mesmo a ideia recente de alienígenas nada mais é do que a ideia de homem deformado. Cabeças e olhos maiores, corpos pequenos e assim por diante. Consegue perceber? Essa é a teoria, essa é a concepção de John Locke. Beleza? Vamos para o nosso próximo e último autor do empirismo. Vamos para David Hume. Ok? Hume pretende aplicar o método do raciocínio experimental para entender melhor a natureza humana. Então ele queria entender a natureza humana a partir da experiência. Usar um método científico para entender o homem, que era usado basicamente para entender apenas a natureza e os objetos, agora nós vamos usar para entender também as pessoas, criando assim uma ciência do homem. Hume busca utilizar-se das ideias científicas para tentar entender o próprio homem, o próprio ser, de forma científica. O filósofo acreditava que se explicarmos o que e como são as pessoas, qual a essência da natureza humana, explicaremos também todas as outras ciências. Já que o homem é o grande criador da ciência, se nós entendermos o homem cientificamente, todo o resto é consequência. Será muito mais fácil, né? Dessa forma, Locke quer... Hume quer constituir uma ciência humana, né? Não é ciência humana no sentido de ciências humanas, das ciências humanas como conhecemos. Ciência humana no sentido de ciência do homem. Uma ciência que conhece o homem, com o método da ciência experimental. Então, experimentar os homens. É isso que o Hume busca. Isso acontece porque todas as ciências, como a matemática e a física, estão relacionadas diretamente com as pessoas, pois a própria razão, que é fundamento da matemática e da física, faz parte da natureza humana. Olha o que ele diz: raciocinamos e filosofamos por instinto. Raciocinamos e filosofamos por instinto. Consegue perceber isso? É muito interessante de nós vermos que para o Hume, o raciocínio humano é do próprio instinto. Obrigatoriamente nós vamos pensar, nós vamos além do que a nossa própria natureza simplesmente instintiva animal oferece. Esse lado racional ele vai brotar no homem obrigatoriamente, porque está grudado, gravado, encravado no nosso instinto. Beleza? Tudo que temos em nossa mente é resultado das nossas sensações. Ah, professor, então aí é parecido com Locke. Exatamente, por isso que eles são empiristas. Nossas ideias são percepções, mas existem diferenças entre o sentir e o pensar. Para Hume, o sentir está relacionado às nossas sensações mais vivas, mais recentes e que nos marcam mais. Já o pensar está relacionado às ideias, que é uma percepção mais fraca, ok? Eu digo para você assim,
Olha que legal. Eu digo para você, imagine o calor de 35 graus, você debaixo de um guarda-sol, de frente para o mar, e você pede aquela água de coco bem gelada. O rapaz da banca faz ali um coco geladinho para você, vem suando aquele coco, você bota um canudinho na boca e toma aquela água de coco maravilhosa. Conseguiu pensar? Viu que sensação legal? Essa sensação legal, ela é infinitamente inferior do que a experiência de estar lá fazendo isso. Consegue perceber isso ou não? Essa experiência, que você sentir isso, é muito mais intenso do que você pensar. Por isso que Hume vai dizer, as ideias são sensações muito fracas, né? Porque a experiência, o sentido ali, aquilo me dá uma força, um saber muito mais intenso e forte. As ideias são como imagens que com o tempo vão perdendo a cor, é a definição. As ideias dependem das sensações. Nós só temos ideias de algo depois que percebemos esse algo. Não existem ideias inatas. Atenção, David Hume. Não existem ideias inatas. Não existem ideias que nascem com as pessoas para ele, né? Essa ideia de ideia inata é do racionalismo, é de Descartes, Leibniz, por exemplo. Para Hume, não nascemos com ideias prontas. Todas elas são frutos das nossas sensações. Eu acho que você já entendeu isso, né? Muito bem. As ideias simples que temos através das sensações podem se relacionar e se transformar em ideias complexas através da memória e da imaginação. Mas as ideias simples se associam em ideias complexas principalmente através da semelhança, da proximidade, do espaço e assim por diante. Vamos dar um exemplo para você entender. Eu até trouxe o exemplo escrito para você entender. Quando nós olhamos uma fotografia, lembramos uma pessoa, pois a imagem da fotografia é semelhante à pessoa. Quando pensamos em comida, podemos pensar logo depois em geladeira, supermercado ou restaurante, pois geralmente a comida está próxima destes lugares. Quando pensamos em gol, pensamos em alguém que chutou a bola, pois chutar a bola é a causa e o gol, o efeito. Né? Você consegue entender? Né? Você consegue, claro, chutou, cabeceou, deu de peito, de coxa, enfim. Alguém deu algum golpe na bola para que ela pudesse entrar e ser feito o gol. Você consegue compreender a relação de ideias simples e complexas, né? Quando eu penso gol, uma ideia simples, mas existe toda uma complexidade, né? Alguém que chutou. Quando eu penso em comida, geladeira, restaurante, perceba que eu vou aumentando cada vez mais o meu leque de possibilidades de ideias e pensamentos. Mas essa relação de causa e efeito não pode ser conhecida a priori. Ou seja, você não consegue ter uma noção de causa e efeito a priori. Você só pode ter por meio da experiência. Então, você só vai pensar em geladeira, né? Vai pensar em geladeira quando se falar de comida, se você já identificou comida na geladeira. Você só vai pensar em gol, em chutar uma bola, ou melhor, em um gol, por exemplo, um chute na bola para fazer um gol, se você assistiu futebol. Se você não assistiu futebol, você não tem como saber disso. Entende? É só a partir dessa experiência que você consegue formular ideias. Nenhuma pessoa, quando for posta frente a um objeto do qual não conhece absolutamente nada, vai poder dizer alguma coisa, raciocinar sobre ele. Você só pode raciocinar sobre aquilo que você conhece, experimentou. Beleza? Quando observamos algo repetidamente, temos a tendência de acreditar que esse algo vai acontecer sempre. Isso é o hábito. É através do hábito que nós relacionamos a ideia dos fatos. Não é porque sempre vimos o sol se levantar que ele vai se levantar amanhã. Mas existe uma relação de necessidade aí. Pode ser que o sol não levante, mas como ele sempre levantou, então essa experiência, para mim, essa ideia nem passa pela minha cabeça, né? O sol não levantar amanhã. O filósofo acredita que chamamos de experiência e realidade nada mais é do que um conjunto de ideias e sensações. Que existe e que une, que existe algo que une essas percepções. Existe uma subjetividade constante. Existe um eu pensante, mas um eu pensante que experimenta o mundo. Ok? São essas as concepções que o nosso querido
David Hume vai nos trazer. Beleza? E eu trago para você aqui 3 indicações de leitura, né? 3 indicações de leitura. Investigação sobre o entendimento humano, acerca do entendimento humano, uma obra do David Hume, ok? Essa obra ela é maravilhosa, fala de tudo que nós conversamos aqui e ainda fala um pouquinho sobre o aspecto da moralidade, né? Então você tem ainda o aspecto moral do Hume, vai para você no materialzinho aí, né? Não deu tempo da gente falar aqui na aula, faltou um pedacinho ali, mas você pode ler ali o aspecto moral sem nenhum problema. Ensaio sobre o entendimento humano, né? Essa é do John Locke, beleza? John Locke está ali. E o Novum Órgano do Francis Bacon, né? Também uma leitura que eu indico a vocês, beleza? Pessoal, não esqueça, vai lá no final dessa aula, curta essa aula, comente essa aula, é sempre importante, beleza? Até a próxima. Tchau!